Hoje tem Clássico Rei, meu filho. Hoje é Ceará e Fortaleza na Arena Castelão, 9h30 da noite. Em relação à tabela, vale muito. Em relação ao anímico, vale muito. Clássico Rei é um jogo à parte, Klaus Catunda. Sem dúvida, Douglas. E o Ceará está se preparando para esse jogo com muita concentração, com o retorno de alguns jogadores que vão contribuir aí para ser opção para o técnico Moza. É isso. Vamos falar sobre tudo que envolve essa partida. Deixa o like, compartilha, manda para todo mundo quem puder. Seja membro BPR. Segue a gente nas redes sociais, tá? @BPRvozão para não perder nada. E é isso. Engaja por aqui que tem muita coisa sobre o jogo de hoje. Vamos lá, Klaus. Falar de clássico, só dar uma passada aqui na tabela da Copa do Nordeste, até para a gente entender a importância em relação à competição, né? Porque o clássico tem importância em relação a só ser clássico. Se fosse amistoso já era importante. Mas em relação à competição da Copa do Nordeste, ficou dessa forma depois da vitória do Ferroviário ontem contra a Jacuipense. Foi a 6 pontos o Ferroviário, tá ali no G2, lembrando que só passa 2 de cada grupo. E a questão aí é que o Ceará fica a 5 pontos do Ferroviário, que é o segundo colocado. O Sport ainda vai jogar, ou seja, pode chegar a 9 pontos nessa rodada. E o América de Natal já jogou e perdeu para o ABC, tá? Então o cenário é esse que o Ceará precisa vencer para se aproximar e ficar a 3 pontos do segundo colocado. Só por isso já é importante esse jogo de hoje, né? Já joga uma pressão para cima do Ceará, esse resultado do Ferroviário. A Jacuipense teve ali uma chance no último lance do jogo, colocou a bola na trave, mas foi o Ceará que se colocou nessa situação. Sim. Até porque as equipes do grupo do Ceará, em que o Ferroviário está incluído aí com 6 pontos, e o Sport, a gente não joga com eles. O Ceará se complicou nos seus jogos contra as equipes do outro grupo, né? Então isso trouxe uma pressão para esse clássico em relação ao resultado. Agora, cara, eu acho assim, vou falar por mim, animicamente o clássico e essa Copa do Nordeste não estão me trazendo a mesma emoção de antes. Sem dúvida. Não estou dizendo que é menos importante ou mais importante. Eu estou falando que animicamente a gente está vendo, inclusive, nas movimentações de torcida dos dois clubes, né? Que a gente não deve ter um grande público para esse Clássico Rei, o que eu lamento demais, porque a Copa do Nordeste, ao meu ver, está sendo esvaziada, né? Que é uma competição que fortaleceu muito a região, fortaleceu muito Ceará, Fortaleza. As equipes do Nordeste cresceram nesse período, né? Porque tinham um calendário a mais do Campeonato Cearense. E aí a gente vê uma relação tanto quanto morna ali do torcedor com a competição, dos clubes sem poder, às vezes, jogar 100% na competição, porque o foco é o Campeonato Brasileiro, da Série A ou da Série B, ou da Série C, ou da Série D. Mas o fato é que isso tira um pouco do charme, do brilho da Lampions, aquela Lampions que já foi outrora ali um acontecimento na região Nordeste, né? Mas seguimos aí lutando dentro dessa competição, em que o Ceará se tornou tradicional, se tornou um dos pilares aí da competição, e agora precisa não passar por um vexame, porque ficar de fora dessa primeira fase da Lampions, se o Ceará não passa, seria uma primeira vez. Sim. Né? E seria um vexame. Agora, a que peso é esse vexame? De atrapalhar o trabalho do Moza, de atrapalhar a nossa caminhada na Série B? Assim, colocar em xeque um trabalho porque não classificou na Copa do Nordeste? Sinceramente, eu não vejo dessa forma e não acho que o torcedor deveria tratar assim, a não ser que seja um resultado acachapante. Sim, sim. Né? Vai que acontece algo muito fora da curva no jogo de hoje. Aí pesa, né? Pesa a pancada, mas se foi um jogo que os resultados não vieram mais, porque teve um começo já muito ruim, os dois jogos do Ceará não eram coisa de outro mundo. ABC em casa e o Retrô fora. Não tenho o que falar. Então, assim, a gente se complicou por conta própria. A gente impôs uma dificuldade por conta própria. Então, assim, que esses caras, que o Moza deem uma resposta na Série B, se a gente não conseguir a classificação. Não quero eu quero a classificação, óbvio. Mas eu só tô querendo colocar uma situação de, pelo menos para mim, Douglas, pelo menos para mim, eu não tô querendo influenciar ninguém. Eu não carrego esse peso de uma desclassificação na primeira fase pro trabalho do Moza. Né? Ou pelo menos inicialmente não. Mas não deixa de ser, né? Mas não é uma pressão, é uma pressão enorme se isso acontecer, e principalmente pelo que se fala em relação a Clássico Rei, que é uma competição à parte. Até o próprio Juan Alano falou na coletiva. Sim. É uma competição à parte. Se o Ceará joga de forma que é inferior ao adversário, Fortaleza ganha, aí pega. Até porque é quase um teste, mais um teste em relação a outro time de Série B e tal.
é mais um clássico e o Moza perdeu o Campeonato Cearense, não conseguiu se impor, né? Se impor, Os jogos não conseguiu sair daquela estratégia que o Carpini teve ali de travar o jogo. O Ceará não conseguiu fazer um grande jogo ainda, um grande clássico. Teve ali alguns lampejos, um bom segundo tempo ali, um bom primeiro tempo acolá. Na verdade, eram minutos, né? Minutos, tipo, verdade. 20 minutos de um primeiro tempo, 25 minutos de um segundo tempo, mas também coisa assim, pouquíssima, assim. Não que o Fortaleza tenha sido superior nos clássicos, mas era uma estratégia para travar o jogo. Sim. A estratégia do Fortaleza para anular o Ceará deu certo. Deu certo. Não que eles tenham nossa presença e tal, não. Mas deu certo e eles acabaram levando para os pênaltis, aí pênalti é loteria e eles ganharam. Exatamente. E aí não tem jeito, né? Vai ser força máxima aí do Ceará, provavelmente, né, Cláudio, em relação à escalação, né? Provavelmente sim. Força máxima com estratégia máxima, né, Douglas? Então, assim, é difícil projetar ainda qual é a escalação do Ceará para hoje, mas eu imagino que a gente deva ter uma primeira linha muito forte, né? Porque o Fortaleza tem 2 laterais que são fortes fisicamente. Fisicamente, o Mucuri, que tá jogando no lado esquerdo, né? Maurício Mucuri é muito forte fisicamente, é alto, né? Então, eu acho que o ideal era ir com o Alex Silva. E pelo outro lado, o Fernando já sofreu muito com o Mailton, né? Sim. E aí eu acho que o Sanches defensivamente acaba compondo mais. Pode ser. Então, eu iria com esses caras mais fechados na primeira linha e liberaria mais os pontas do Ceará para o jogo, que era o Mateuzinho, o Fernandinho de um lado, o Mateuzinho do outro, talvez. Enfim, eu iria para um jogo de primeira linha de sustentação e bem protegido no segundo, ali com 2 volantes de marcação de pegada também. Eu trago aqui umas prováveis, que é bem assim, não é informação, tá? Até porque vem no portal Terra, mas é só para ter aqui pra gente ter uma lógica de pensamento que é que a gente pode esperar do jogo, né? O Richard deve ser o goleiro, aí realmente tem a dúvida entre Alex Silva e Rafael Ramos, né? Até o Klaus está trazendo a opinião que talvez o Alex Silva para esse momento de clássico, pela questão defensiva, eu acho que também dá maior estatura, né, para a equipe, talvez seja ele. Luizão, Éder e Sanches, né? Traz aqui uma escalação com o Sanches. Richardson, aí tem a dúvida se é Richardson e Júlio César, se é João Gabriel e Richardson, se é João Gabriel ou Júlio César, né? Fica essa dúvida também pro Moza, porque o João Gabriel entrou muito bem, deu outra dinâmica para essa volância do Ceará, ou ele vem mais conservador, com mais marcação, Richardson ou Júlio César. Pode ser também uma do Moza em relação a esse time. E também no ataque, Klaus deve ter dúvida, né? Se vai com o Wendel, se ainda mantém o Júlio. Acho que não vai manter, não. Acho que ele vai, talvez, com jogadores mais cascudos, Fernandinho, em relação ao Mel, que deve ser Fernandinho, o Mateuzinho e talvez o Wendel. Eu gostei muito do Fernandinho entrando no segundo tempo. Então, assim, eu manteria Melk e Mateuzinho, colocaria o Wendel Silva no lugar do Júlio, e eu não iria de João Gabriel nesse clássico, porque, primeiro que é um garoto, né? Teria uma responsabilidade de ser um volante passista, aquele cara que distribui jogo. Sim. É um clássico, se o menino erra, eu não faria isso. E eu acho que o primeiro momento do jogo é travar mesmo, entendeu? Então, assim, eu iria de Richardson e Júlio César. Se fosse, o que é que eu quero dizer? Se fosse um jogo contra o Náutico ou contra qualquer equipe da Série B, agora, amanhã... Dentro de casa, precisando vencer, vai pra cima. Dentro de casa, precisando vencer, clássico, Série B, João Gabriel. Mas é um clássico, não é um jogo de Série B. Não é mais um jogo de alguma competição, é um clássico. Então, assim, por isso, a experiência do Richardson, a experiência em clássicos do Richardson, junto com a força física do Júlio César, estatura também, eu manteria aí essa dupla de volantes, deixaria o Juan Alano junto ali com o Melk e também o Mateuzinho e o Wendel Silva. Eu não tiraria o Melk, eu deixaria o Fernandinho como arma para o segundo tempo. Fortaleza, não sei se vai ter alguma surpresa, mas traz aqui um Breno, Brites, Ronald, Lucas Gasal, talvez, né, mais uma vez 3 zagueiros, Mailton, Lucas Sacha, Rian e Mucuri, Pochettino, Luiz Fernando e Lucas Emanuel. Talvez seja isso mesmo, né? Provavelmente essa é a escalação do Fortaleza para o jogo. Pois é isso. Vamos ver aí, vamos aguardar. Hoje, inclusive, nessa quarta-feira, a gente vai fazer live pré-jogo e tudo mais. Lembrando que a arbitragem baiana, tá? Bruno Pereira Vasconcelos, com assistentes também baianos, Paulo de Tasso, Bregalda Gussen e Edevan de Oliveira Pereira. Ninguém conhece muito bem essa arbitragem. A gente só espera que não prejudique o Ceará e, enfim. E não tem VAR, né? Não tem VAR nessa fase da Copa do Nordeste. Se errou em campo, errou e tá errado, né? Infelizmente.
Ó, o jogo vai ser transmitido aqui no BPR também, hein, Klaus? Estaremos ao vivo, hein? Estaremos ao vivo, transmissão com narração, sem imagens, claro, mas nossas imagens belíssimas aí, aqui. olha aí. Vai ter narração do BPR, comentários também. Vem com a gente, fica o convite. A gente sabe que o jogo vai passar em canal aberto, nas principais plataformas também aí vão ter opções, mas a gente também é uma opção para você e a gente conta demais com a sua audiência e, obviamente, com o seu like aqui nesse vídeo. Deixa o seu comentário, fala qual a melhor escalação do Vozão para esse jogo, comenta aqui no BPR que você é muito bem-vindo por aqui. É isso, até mais tarde, engaja aqui, cara, deixa seus comentários, deixa aqui o comentário, qual a tua escalação, até para saber quem chegou no final do vídeo, deixa aí os seus comentários, seus palpites e tamo junto, até a próxima, bora Vozão! E bora pro racha, valeu galera!